Como perder o medo de ser rejeitada no amor. Olá, amadas. Muito bom ter vocês comigo aqui novamente. E o vídeo de hoje vai ser um estilo bate-papo. Teve um vídeo que eu fiz que eu falava sobre crenças de não merecimento. E aí neste vídeo, algumas amadas fizeram um desabafo sobre rejeição e me pediram para fazer esse tema. Então eu vou até ler a mensagem que essas amadas me enviaram e vou falar em cima das mensagens delas, que eu acho assim muito interessante, muito válido, tá? E talvez possa servir para você também. A Regiane Silva, ela escreveu assim: bom dia, amei seu vídeo. Por favor, faça um vídeo sobre rejeição no amor. Eu já fui tão rejeitada no amor que agora tenho muito medo de me relacionar, pois eu sei que vou ser rejeitada em qualquer momento pelo parceiro. Não sei como tirar de mim esse sentimento de ser rejeitada no amor. Mas o engraçado é que nos outros setores da minha vida, tudo vai muito bem. Amada, muita gratidão pela sua mensagem. Eu achei muito interessante, porque olha, eu já fui tão rejeitada no amor que agora tenho muito medo de me relacionar, pois eu sei que vou ser rejeitada novamente, né, a qualquer momento pelo parceiro. Para ela sentir esse medo, né, da rejeição, significa que já teve uma primeira rejeição no primeiro relacionamento dela, ela já sofreu essa rejeição. Então isso já virou uma crença. Eu namoro, me relaciono, logo eu sou rejeitada. Pode não aparecer logo no primeiro relacionamento, né? Mas acontece o segundo relacionamento. E aí onde ela sente essa rejeição novamente, aí aparece essa crença, né? Poxa, no primeiro eu namorei, não sei como foi essa relação, né? Mas namorei, fui rejeitada. O segundo, namorei, fui rejeitada de novo. Agora pro terceiro, ela já vai começar a ficar com medo, né? Então aí a crença, ela já aparece assim, de alguma situação negativa que aconteceu na sua vida. Ou seja, né, acontece algo negativo, você está caminhando e aí você tem a sensação de que aquela coisa que aconteceu vai acontecer novamente, aí a crença aparece, né? E aí essa repetição, ela vai acontecer sempre que você fosse relacionar. Eu falei aqui namorar, mas não precisa ser nem namoro, né? Você tá conhecendo uma pessoa, né? Pode até estar apaixonado e aí vem e aparece essa rejeição no relacionamento, né? Que é no amor. Então, todas essas mensagens aqui, elas vão levar para o mesmo lugar, tá? Mas a Regiane que escreveu, ela fala também que é engraçado que nos outros relacionamentos, nos outros setores da vida dela, tudo vai muito bem. Então ela também acha, né, e acha estranho que no relacionamento ela é rejeitada, mas no restante é tudo bom, né? Então ela acha isso engraçado, porque na cabeça dela talvez funcione que se num lugar alguma coisa não vai bem, em todos os lugares também não deveria ir bem. Mas essa questão da rejeição, ela tem mais a ver com a forma como você foi criada no seu ambiente familiar. Mas calma aí que eu vou chegar lá. Eu vou falar da outra mensagem agora, da Isabel. Eu acho que é Bolsas, você me corrige, tá, Isabel, se eu falei seu sobrenome errado. Antes mesmo de começar a me relacionar, já vibro rejeição. E bingo, ela colocou um bingo assim em letras garrafais. Sou rejeitada. Até por caras que são poucos para mim. Não sei o que faço para mudar isso, né? Então, olha só. Antes mesmo de começar a me relacionar, já vibro rejeição. Percebe? Isso já aconteceu na vida dela também. Eu já dei o exemplo, né, da Regiane. Isso já aconteceu na vida dela.
algumas vezes. Então ela teve más experiências, né? Dessas más experiências já gerou a crença na cabeça dela. Isso acontece, a crença ela aparece até de forma inconsciente, né? Quando uma coisa não dá certo e você vai fazer algo semelhante e não dá certo de novo, pronto, já aparece a crença ali. Então você acha que toda vez que você for fazer aquilo sempre vai dar errado. Ou seja, você já começa a vibrar realmente antes, inconscientemente, né? Você não sabe que aquela vibração que você tá ali vai te prejudicar. E bingo quer dizer acerta, rejeita mesmo. Já pensou, Isabel, se você virar essa chavinha? Claro que não é uma coisa assim tão fácil, né? Virei, pronto, aconteceu. Mas se você tem uma força tão tremenda, né, de vibrar na rejeição e bingo, a pessoa te rejeita, olha o poder que você tem de fazer isso ao contrário. Reflete um pouquinho sobre isso. Essa questão da vibração, gente, ela é muito importante. A gente precisa ter muita consciência dela, porque tendo consciência dela, você muda o seu destino. É uma coisa assim fantástica. Tem só mais uma mensagem que eu vou ler, mas aí eu vou partir para a história, tá? Que aí vai fazer sentido dessas três mulheres aqui, tá? Dessas três amadas. A Lelê Ábido, também você me corrige, tá, Lelê, se eu li o seu sobrenome errado. Isso também acontece comigo, e olha que eu sou bonita, inteligente e independente, mas vibro tanto na rejeição que atraio. Olha lá, ela falou a mesma coisa da outra, também vibra na rejeição que ela atrai. Mesmo quando começa bem, do nada, sou largada. E duro é que trato a pessoa tão bem, justamente para não ser rejeitada. E para minha infelicidade, eu sou. Também colocou eu sou assim em letras garrafais. Simone amada, faz um vídeo pra gente sobre como perder o medo de ser rejeitada. Né? Olha, ela falou da vibração igual a outra. Então, para Lelê também, né? Ela teve experiências. Sabe o que acontece, amadas? O processo, ele é até simples. Vamos ver se eu consigo explicar assim de uma forma que vocês entendam. Eu até escrevi para vocês, né, como resposta, para vocês já irem fazendo uma reflexão sobre a infância de vocês. Pensa só no cenário, tá? Sua mãe engravidou de você, tá? E aí, é importante saber como que foi essa gestação. Se a sua mãe queria engravidar, se você veio no momento que ela esperava. Porque acontece assim, às vezes a mãe não tá planejando engravidar e acaba engravidando. No primeiro momento, ela chega a rejeitar aquela gravidez, né? E aí, por circunstâncias da vida, acaba aceitando depois, casa, tem um filho, não importa, tá? O que importa é esse primeiro sentimento que veio assim de rejeitar. Se não foi a mãe, pode ter sido o pai, que também não aceitou a gravidez. Presta bastante atenção no que eu vou falar, tá? Tudo que a gente vive hoje na nossa vida, ela tem relação com a nossa infância, com a nossa criação. E jamais, em hipótese alguma, a gente vai culpar os pais da gente ou quem nos criou por alguma coisa, tá? Ninguém tem culpa de nada. Isso eu vou estar sempre falando nos vídeos que eu for fazer, assim, vocês fazerem uma reflexão da infância, sabe? Porque os pais, eles não têm culpa de nada e nem quem nos criou. Eles apenas deram o que eles tinham dentro deles de melhor, seja lá como for, da maneira que eles podiam, na condição que eles estavam até o momento. Então não cabe nós, como filhos, fazer nenhum tipo de julgamento, tá? Então, tudo que eu trago para vocês é para fazer uma reflexão, para vocês mudarem o destino de vocês, para vocês mudarem essa vibração, tá? Então, é importante a gente saber, porque eu mesma, no meu processo, eu tive que chegar para minha mãe e perguntar também, entendeu? Porque eu vivi essa questão da rejeição também.
Então, eu precisei perguntar para ela: mãe, quando a senhora engravidou de mim, a senhora quis a gravidez? Né? Independente se ela quis ou se ela não quis, ela me teve, entendeu? Então, se ela me teve, eu nasci pelo simples fato de eu nascer, ela me amamentar, ela me educar, ela me criar e ela me aturar até hoje na vida dela. Obrigada, viu, mãe? Te amo. E, e ela me colocar no mundo, ela me educar e ela me amar da forma dela, eu já sou grata por isso, entendeu? Porque assim, quem é mãe vai entender o que eu tô falando, né? Assim, se principalmente engravida, muito jovem, tá desempregada, tudo, a primeira coisa que aparece pode ser uma rejeição, sim. É de forma assim inconsciente, de desespero, entendeu? Não é que você não quer. Depois você até muda, passa a amar demais, entende? Então por isso que a gente não compete a gente o julgamento e nem culpar ninguém de nada, tá? Então assim, é pra gente fazer uma análise para mudar o nosso destino em relação a se relacionar, né? A não passar mais por esse processo de rejeição. Então vamos lá. Descobrir com a mamãe, com o papai, se um dos dois, quando a sua mãe engravidou, você passou por uma rejeição, né? Tá, nasceu. Quando nasceu, pode acontecer também, né? Da mãe rejeitar ou do pai rejeitar, certo? Então, se aconteceu esse processo, olha só como é importante, né? O seu inconsciente já processa a questão da rejeição, né? Então você já tem a rejeição dentro de você. Se não for esse caso, né, de papai e mamãe não rejeitar, que não foi o meu caso. Eu não fui rejeitada nem pelo meu pai e nem pela minha mãe, tá? Mas eu me senti rejeitada em questões sociais. Vou contar uma rápida passagem da minha vida onde foi que eu me senti rejeitada. Eu sempre gostei muito de dançar e gosto até hoje. E quando eu era pequena, minha mãe me colocou para fazer balé, né? Então eu fazia várias apresentações de jazz, tudo lindo. Amava dançar e me apresentar. E eu tinha amizade com as amiguinhas do balé. Só que a Simone era muito alta, né? E nas apresentações a apresentação ficava desproporcional por conta da minha altura. E aí o que aconteceu? A professora chegou para minha mãe e falou que ia me mudar de turma, né, para mim, porque eu tinha a altura das meninas mais velhas. E aí eu fui mudada de turma, né? E nessa nova turma, as meninas não me davam atenção, né? Elas eram tudo um papo da idade delas, tudo, e eu só tinha a altura delas, né? Eu não tinha idade, não tinha a mesma cabeça que elas. E aí eu me senti rejeitada, entendeu? Começou aí. Então, daí foi para as amizades de rua, né? Foi para dentro da escola e assim foi, tá? Até eu chegar na minha vida adulta e isso começar a aparecer nos relacionamentos. E como que você reage em questão da rejeição, né? Quando você... Porque assim, as meninas não me rejeitaram, né? O fato de eu mudar de turma, eu já senti que eu fui rejeitada ali, né? Porque eu não estava pertencente àquela turma que eu estava. Se eu fui tirada daquela turma, eu me senti rejeitada à outra turma que eu estava. Então, para mim não sentir a dor da rejeição novamente, eu me excluí. Então, eu me excluí da turma nova. Eu não me misturei com elas, eu não deixei nem elas chegarem perto de mim. Para mim, sentir a rejeição de novo, entendeu? É inconsciente isso, entendeu? É óbvio que eu não queria sentir a rejeição, só que se eu me juntasse a elas, aí é que eu ia viver uma rejeição mesmo. E por eu não querer me juntar a elas, eu me excluo e aí eu me sinto rejeitada da mesma maneira, entendeu? Isso é uma coisa que acontece assim, inconsciente, né? Quando a gente vê, já fez e não sabe nem por que tá fazendo. Agora, indo pro relacionamento, né? Meu pai não era uma pessoa presente na minha vida, né? Meu pai nunca me bateu, eu também não tenho, assim, lembranças do meu pai muito amoroso comigo, mas eu não sei se isso chega a influenciar. O que chega a influenciar é o que eu senti como rejeição. Por quê? Porque meu pai, ele não participava das minhas atividades.
Eu não lembro nenhuma vez meu pai buscando na escola, me levando, né. Eu lembro, assim, de quando eu fiz primeira comunhão, que eu devia ter uns 12 anos, meu pai foi bêbado pra minha primeira comunhão e eu fiquei morrendo de vergonha. Eu nem queria, na verdade, que ele aparecesse na escola, porque ele estava sempre bêbado, né, então eu tinha vergonha. Então, meu pai foi embora de casa também, não sei se eu falei isso, tô falando de novo. Meu pai foi embora de casa quando eu era criança, não lembro quantos anos eu tinha, depois ele voltou. E depois foi embora de novo, eu um pouco mais velha, e aí dessa vez ele não voltou mais, e aí ele faleceu depois disso. Mas, quando eu era criança, ele foi embora de casa, né? Então eu acredito, né, e eu vejo que faz total sentido, ele foi embora de casa e ele também não me acompanhava nas coisas. Então eu devia sentir isso como uma rejeição do meu pai também. Porque pensa, quando você é criança, que você tem a sua mente assim, a mente da criança ela tá assim em branco, né? Tá zerada. Todas as informações que vão sendo colocadas nela vêm dos pais, até ela chegar na sociedade, né, de ir para a escola, tudo. Mas todas as informações que ela carrega dentro dela, as primeiras informações, são tudo dos pais. Então, as crenças que seus pais têm, foi colocada na sua cabeça quando você era criança também. E a maneira como o amor foi apresentado a você também, é a maneira como você vai reagir ao amor, a forma como você crescer. Então, eu acredito muito que a rejeição entrou na minha vida por essa questão, né? Tanto social, de eu fazer o balé, como meu pai também no seu pai presente, né? Então, eu sentia essa rejeição do meu pai, porque ele não estava lá comigo, então eu me sentia rejeitada. Tem meus 2 irmãos também, que acabava assim, puxando um pouco mais de sardinha pro lado deles, enfim, de alguma maneira eu sentia que eu era rejeitada pelo meu pai, né? Isso de forma inconsciente, e eu também não carreguei nenhum remorso, nenhuma dor, raiva, absolutamente nada. Só que as minhas poucas relações amorosas me trouxeram essa questão da rejeição também. O que é, na verdade, que você está buscando quando você vai se relacionar, né? Você está buscando um pai porque você foi rejeitada, porque o seu pai foi ausente na sua vida? Porque se você não teve essa figura paterna do seu lado, é muito provável que quando você vá se relacionar, você está buscando um pai, você não está buscando um marido. E aí, esse cara vai te rejeitar, porque ele quer uma mulher, ele não quer uma filha. Então, por que que a gente se sente rejeitada, né? Indo lá para a infância, você rejeita a rejeição que você teve, né? Porque quando a gente rejeita alguma coisa, significa que a gente não aceita, né? Você tem repulsa daquilo, você não gosta, você não aceita, então você está rejeitando, certo? Então, levando isso para sua infância, o que da sua infância você não aceitava, né? Então, se você foi rejeitada pelos seus pais ou pela sociedade naquela época da sua infância, onde a sua personalidade, né, o seu eu estava sendo construído, você rejeita o fato de ser rejeitada, entende? Você rejeita o fato de ser rejeitada. Então, quando a gente rejeita, é porque a gente não aceita, certo? E se você está rejeitando, tudo que a gente rejeita não sai da gente, cresce cada vez mais. Porque, Simone, então o que eu tenho que fazer? Então você tem que aceitar. Se você foi rejeitada, você tem que aceitar que houve uma rejeição. Por exemplo, você traz essas informações que eu tô te dando aqui, traz para sua vida, tá? Chega lá na infância. Você foi rejeitada pelo seu pai, foi rejeitada pela sua mãe, foi rejeitado na escola, foi rejeitada ali por um namoradinho, né? Lembrei, na minha infância, eu tive o meu primeiro amor, né? E nesse primeiro amor, eu fui rejeitada.
porque eu era loucamente apaixonada pelo garoto e ele nem me olhava, ele foi namorar com a minha melhor amiga, né? Olha só, pode ter vindo de tudo isso, entendeu? As coisas vão só confirmando, entende? Se a minha primeira vez que eu fui rejeitada, pode ter vindo de uma fase da minha vida que eu nem lembro, né? De repente, quando eu tinha 1 aninho, ai, nossa, lembrei, gente, de onde que veio a rejeição. Lembrei. Nossa, bingo agora. Ó, falando aqui com vocês, veio aflorando. E na verdade eu não preparei esse vídeo para falar para vocês, né? Eu anotei só as perguntas aqui das meninas, das amadas e tô assim fazendo. Lembrei. Ó, a minha mãe, eu perguntei para ela se ela me rejeitou, meu pai me rejeitou, não, beleza, a Simone nasceu, ok. Aí, quando eu tinha 1 ano, a minha mãe foi pro hospital ganhar o meu irmão do meio, porque nós somos em 3 e é diferença de 1 ano para cada um, né? Então, assim, praticamente eu nasci e minha mãe já engravidou do meu irmão, entendeu? E aí, esse meu segundo irmão nasceu e minha mãe já engravidou do terceiro, entendeu? Então, é escadinha. Minha mãe é heroína, né? Porque cuidar de 3 crianças naquela época, né? 40 anos atrás, 42 anos atrás, que é a idade que eu tenho hoje. Cuidar de 3 crianças. E ainda por cima, meu pai bêbado, imagina só, né? Naquela época não existia celular, não existia internet, não existia computador, não existia nada dessas coisas, né? Então, não existia Uber, né? Então, sei lá. Bom, foco. Ou seja, eu tinha 1 aninho, tá? 1 aninho. E eu não lembro disso, é óbvio, né? Minha mãe é que contou pra mim. E minha mãe foi pro hospital ganhar meu irmão. E quando ela voltou com o meu irmão, eu não olhei na cara dela. Eu fui pra casa da minha avó. O que vocês acham que aconteceu com a Simone naquela época? Com 1 aninho de idade. Eu me senti rejeitada, porque minha mãe chegou. Minha mãe era a paixão da minha vida, né? Eu nasci, eu sou exclusiva da minha mãe e do meu pai. Só tem a minha mãe e meu pai pra mim. De repente aparece um pentelho, né? Minha mãe segurando outro bebê. O que passou na cabeça da Simone? Fui rejeitada. É óbvio que saiu daí. E daí o que acontece? Todas as situações que vão acontecendo na sua vida, você vai se comportando com uma forma de exclusão porque você tem medo de ser rejeitada. Então, eu rejeitei ser rejeitada pela minha mãe. Então isso cresce dentro de mim, né? Eu vibro, já comecei vibrando nisso sem saber. Entende? Aí, conclusão, vou lá pro balé, tô lá com a minha turminha, né? Só que, pra mim, eu tenho uma forma de compensar o amor, né, dentro de mim, porque isso tudo envolve amor, né? Pra mim compensar isso dentro de mim, eu tenho que entrar em situações onde eu vou ser rejeitada. Mas essa questão que vocês estão colocando aqui, que vocês todas, né, vibram na rejeição, né? É porque vocês vibram na rejeição porque vocês já foram rejeitadas, né? 2, 3 vezes e detectaram isso, né? Me relaciono, logo sou rejeitada. Então isso virou uma crença. Vocês já uniram relacionamento com crença, relacionamento com rejeição virou uma crença, entendeu? Ou seja, toda vez que se relacionar já sabe que vai rejeitar e bingo vai rejeitar sim, tá? Vocês estão vibrando muito nisso. Então, toda a história que eu vim contando aqui, todo esse contexto é para levar vocês para onde? Leva para a infância, para acontecimentos lá do passado, tá? Seja a gravidez, seja a infância, como eu fui dando exemplos da minha vida onde aconteceram a rejeição. Então, se eu rejeito o fato de ser rejeitada, né? Logo, eu não estou aceitando aquilo, eu rejeito, né? Então, isso cresce dentro de mim, cresce. Porque eu tenho que agradecer, eu tenho que honrar, aprender, né? E entender a situação para poder estar mudando essa chavinha. Então, se eu não aceito, se eu rejeito, eu vou me excluir. Eu me excluir, eu estou sendo rejeitada de novo. Eu acho que dá para entender. Né? Então, isso aí aconteceu lá no passado, não precisa continuar acontecendo mais, só que isso daí virou uma crença enraizada dentro de você, né? Logo, o que você vai fazer, né? Você identificando o que aconteceu lá no seu passado, tá?
na sua imaginação mesmo, né, numa meditação, papai, mamãe, ou amiguinha, ou primeiro namoradinho, sei lá quem foi que aconteceu, que você lembrou que você foi rejeitada na sua infância, vira lá para aquele momento, né, fecha os olhos, imagina você naquela situação, né, você entendendo o porquê que aquela situação aconteceu, né, e você simplesmente perdoa. Eu te perdoo por você ter me rejeitado, você tinha o que você tinha de melhor, você me deu amor, me deu atenção, você deu o que você tinha para me dar no momento certo ali, né? Eu é que me senti rejeitada, porque quem se sente rejeitada somos nós, entende? Somos nós que nos sentimos rejeitados. Então, você pede perdão para toda essa situação, né? Agora eu sou uma mulher adulta, agora eu quero seguir a minha vida em frente, eu quero me relacionar. Então, eu não quero mais que esse tipo de acontecimento acompanhe a minha vida, né? Então, eu honro, respeito e aceito tudo que aconteceu no meu passado, né? Mas agora eu quero agir de forma diferente. Então, você tem que fazer as pazes com esse seu passado, entendeu? Eu fiz as pazes com essa situação da minha mãe ter vindo para casa com o meu irmão. Eu entendi a posição da minha mãe. A minha mãe não me rejeitou. Eu é que me senti rejeitada, tá? Na situação lá do balé, a professora não fez de maldade, ela quis me mudar de turma, entendeu? Eu não fui rejeitada de estar na outra turma, eu é que me senti rejeitada, entendeu? Tudo depende da carga emocional que você coloca em cima da situação, tá? Então, a Simone escolheu a rejeição, tá? E a rejeição veio me acompanhando. Então, se você vibra na rejeição, é porque você também escolheu ser rejeitada em algum episódio da sua vida, tá? Ah, Simone, eu fui rejeitada quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Essas histórias assim de relacionamento, eu entendo que elas têm muito mais a ver com o pai do que com qualquer outra coisa, né? Porque eu também senti essa rejeição do meu pai pelo meu pai ter ido embora de casa, né? Veio o abandono e veio rejeição junto, né? Poxa, meu pai não quer estar junto comigo. E deve ter acontecido alguma outra coisa na infância também que minha mãe não lembra para me contar, né? Mas eu acho que está muito mais relacionada com o pai. Por quê? Porque o pai é o nosso primeiro amor, sabe? O pai é o nosso primeiro amor. Então, você vê o seu pai com a sua mãe, e se seu pai é o seu primeiro amor, você já se sente rejeitado logo ali na hora de ver o seu pai com a sua mãe. Ou o seu pai com uma outra mulher que não é a sua mãe. Aí você se sente rejeitada também. Ou o seu pai com a sua irmã mais velha, não sei, aí você se sente rejeitada depois. E isso aí você vai carregar para sua vida inteira, até a sua fase adulta. Então, o que é que tem que fazer? Tem que lembrar de tudo isso daí que aconteceu e ressignificar, é dar um novo significado, é aceitar. Meu pai não me rejeitou, eu é que me senti rejeitada. Então, papai, eu te perdoo, agora eu vou seguir a minha vida em frente com as minhas novas escolhas. E aí você começa a vibrar na relação que você quer ter, sabe? Você não quer um pai, você quer um relacionamento. E que tipo de relacionamento que você quer, tá? Não são as pessoas que rejeitam a gente, é a gente que se sente rejeitada. É a gente que se rejeita, tá? Então, quando você for conhecer uma pessoa, tá? Você vai sentir, vai dar um twin dentro de você, né? Aquele sininho, aquela coisinha que você vai perceber que a rejeição tá querendo vir aqui para controlar a situação, porque assim, a nossa crença é aquilo que a gente acredita que é verdade, né? Então a gente coloca energia, né? Você fica lá pensando, nossa, vou ser rejeitada por esse cara, tá sentindo a rejeição, o cara vai te rejeitar, tá? Então quando você estiver conhecendo uma pessoa, você muda essa chave, vai vir um pensamento e você fala, eu sou merecedora de ter um relacionamento legal, e põe tudo que você quer no relacionamento, entendeu? Mas tenha consciência disso antes de se relacionar, entendeu? Fortaleça isso dentro de você primeiro para depois você pensar em se relacionar. Se você já for fazer isso logo de cara,
você vai continuar se machucando, entende? Então, busca dentro de você primeiro essas informações que eu te falei, tá? Em que momentos da sua vida, da sua infância, principalmente relacionados ao seu pai, que você se sentiu rejeitado, tá? Converse, imagina você pequenininha e você adulta, tá? De olhinho fechado, e aí você fala, você grande para você pequena. Meu amor, papai não te rejeitou, tá? O papai era casado com a mamãe, o papai era casado com a madrasta, né? O papai bebia, o papai era um irresponsável na época, entendeu? Não quer dizer que ele não te amava, ele te amou do jeito que ele podia amar, entendeu? Às vezes o seu pai foi rejeitado pelos pais também, entendeu? A pessoa às vezes faz isso não é porque quer fazer, minhas amadas, entende? Sabe, olha, o meu pai da Simone aqui, os meus avós, eles se separaram quando meu pai ainda era pequeno. Então, meu pai, assim, imagina, meu pai já sofreu a rejeição, assim. Poxa, meus pais se separaram, o pai dele foi seguir a vida, a mãe foi seguir a vida, e ele já teve desde pequeno que se virar. Entende? Então, meu pai já foi rejeitado ali. Entende? E foi rejeição que aconteceu por conta dos meus avós? Eu não sei que raio aconteceu lá que fez os meus avós naquela época tomar esse tipo de atitude. Entendeu? Não cabe a mim também ficar julgando. Eu não posso culpar meus avós pela maneira que eles trataram meu pai. Também não posso culpar meu pai da maneira que ele me criou, da maneira que ele se comportou. Porque eu tenho uma vida hoje e eu sei o que eu faço por conta dos meus filhos. Entendeu? Então, às vezes, no momento de desespero, os pais da gente acabam fazendo coisas que eles não medem que vai dar consequência na gente psicológica depois. E, infelizmente dá, entendeu? Mas a gente precisa aceitar o que aconteceu, entendeu? Então aceita, ressignifica tudo isso dentro de você, se prepara para poder se relacionar novamente. Entendeu? Precisa ter uma limpeza, uma aceitação, tá? Porque a rejeição é você não aceitar. Então você precisa aceitar. Aceita tudo o que aconteceu, entendeu? Liberta todos esses relacionamentos que passaram aí, porque os caras não te rejeitaram. Esses caras não rejeitaram vocês. Vocês é que se sentiram rejeitadas. De alguma forma vocês tinham que fazer alguma coisa para se sentir rejeitada. Entendeu? Porque isso aí já vibra dentro de vocês já desde a infância. Eu fui rejeitada, logo eu não aceito ser rejeitada. Então eu rejeito ser rejeitada. Se eu rejeito ser rejeitada, qual vai ser a minha postura? Ela vai ser sempre de exclusão. Eu vou sempre me excluir porque eu não quero ser rejeitada novamente. Então, se eu tô lá nas minhas rodas de amizade, eu faço amizade com uma turma de pessoas, né? Tá tudo muito legal, tudo muito lindo, oba-oba, mas lá dentro bate aquele sininho e fala, Simone, se exclui, porque senão você vai ser rejeitada. E ser rejeitada dói, então eu vou me excluir, tá? Eu me excluir, eu me sinto rejeitada. Tá? Isso acontece de forma inconsciente, tá? Aí, beleza. Eu carrego a rejeição do meu pai, né? Meu pai me rejeitou lá quando eu era pequenininha. Os motivos lá dele, rejeitou na barriga, seja lá qual foi a razão, tá? Aí, tô na escola, né? Primeiro amor. E o cara nem liga pra mim. Fui rejeitada. Então, eu já tenho, né? Relacionamento é igual a rejeição, crença. Tá? Então eu carrego a crença de que me relaciono é igual a rejeição. Aí vou crescendo, nananã, vou paquerando, conheço um carinha, tudo. Aí o carinha não quer mais ficar comigo, né? Eu vou me sentir o quê? Rejeitada. Eu arrumo alguma maneira ali de me excluir? Não sei. Não sei se a palavra eu vou me excluir. Né? Mas tô lá namorando com o carinha, ele vai o quê? Vai me rejeitar, porque para mim relacionamento é igual a rejeição. Se eu for me relacionar com um cara que não vai me rejeitar, esse cara não vai nem passar pelo meu radar, né? Vai ser aqueles cara que você olha assim e fala assim, nossa, cara, tudo de bom, sabe? Um cara maravilhoso, que é isso, aquele cara para casar, mas não deu certo. Ai, por que não deu certo? Ai, não sei nem explicar. Alguma coisa não colava, sabe?
Porque esse cara que as coisas não colava é o cara que não vai te rejeitar. Só que dentro de você, você carrega crença de rejeição, entendeu? Você precisa estar com alguém que te rejeite. Entende onde eu tô querendo chegar? Então, mesmo que apareça um cara legal e que você comece a ficar com ele, ou melhor, né? Não, esse cara, ele pode até aparecer para você começar a ficar com ele, só que você que não vai querer ficar com ele, né? Você vai terminar com ele, porque você precisa de um cara que te rejeite. E esse cara é o cara que não vai te rejeitar. Entendeu? Aí você não quer ficar com ele, você não sabe nem por que você tá terminando dele, né? Sendo que ele tem tanta coisa boa. Você fala, não sei, tem alguma coisa dele que não bate, que não cola, não sei. Você vai arrumar alguma coisa pra não ficar com o cara, entendeu? Aí esse cara é o cara que você dispensa. Só que é justamente esse cara o cara que não iria te rejeitar. Por quê? Você já colocou como crença sua. Relacionamento é igual a rejeição, né? Já é a crença. Óbvio que todo homem que você for se relacionar vai te rejeitar. Então, como você está vibrando nisso, você só vai atrair homens que te rejeitem. Entendeu? Então, que é isso que está acontecendo com vocês, né? Vocês só vibram homens que rejeitam vocês. Então, mais uma vez, né? Para sair disso, volta lá na historinha do que aconteceu no seu passado, tá? Descobre lá a raiz, perdoa tudo que tem para perdoar, aceita tudo que tem para aceitar, porque foi você que se excluiu, ninguém te excluiu, foi você que se excluiu, tá? Perdoa tudo isso, né? E vai criando essa ressignificação na sua cabeça. Qual é o relacionamento que você quer ter? Tá? Que tipo de homem você quer se relacionar? E comece a vibrar nesse tipo de relação, entendeu? Esquece, deleta da sua cabeça que relacionamento é igual a rejeição. Deleta isso, entendeu? Essas coisas que vocês escreveram para mim, vocês têm que parar de vibrar nisso agora, entendeu? Primeiro é entender essas coisas que eu falei, vai fazer uma análise, vai fazer uma reflexão, vai buscar isso na história de vocês. E aí é ressignificar isso daí, é dar um novo significado, entendeu? Meu pai não me rejeitou, foi isso, isso, isso que aconteceu. Minha mãe não me rejeitou, foi isso, isso, isso que aconteceu. Na escola, primeiro namorado, não sei o que lá, entendeu? Para mudar essa frequência, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se vocês quiserem mais sugestões, tiverem com alguma dúvida, escreve aqui embaixo. Compartilha também com as amigas, com as amadas de vocês, porque todo mundo passa por uma situação assim semelhante, né? E nós estamos aí, né? Para juntar, para ajudar, porque juntas nós somos muito mais fortes, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.